atacou o processo eleitoral, atacou ministros, atacou pessoas. Senão hoje nós não estaríamos aqui e nós teríamos um banho de sangue no Brasil. O Bolsonaro e o bolsonarismo não tem nenhuma característica democrática. É racista, defendeu tortura, defendeu golpe de Estado. Você está falando sobre intenções. Não, mas você eu tô falando falando criminalizar. Não, eu vi os que ministros. É uma coisa mais antidemocrática. Não quero criminalizar a palavra, não, liberdade de expressão. Não, com todo respeito. Não. Assim, Quem gosta de tortura e cortar a língua é o Bolsonaro. Eu posso responder? Claro. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer o fato de você reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Guardião da Constituição e dos Direitos, violou os direitos da Cristiane Angélica, que não teve seus direitos respeitados e foi condenada a 14 anos de prisão contra o voto do Fux, sem ter uma prova de que ela praticou crime, sem ela ter foro privilegiado e apesar de terem praticado uma série de nulidades e abusos contra ela. E ela vai pagar o preço na prisão dos abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal. E de outros que foram condenados de forma errônea também. Isso, várias pessoas condenadas. Tem uma pessoa que ficou cega. O nome dele é Benedito, é Lucimário Benedito. Ele não tem prova de que ele fez nenhum golpe de Estado, nenhum atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ele foi condenado igualmente a 14 anos, só que no tempo que ele ficou preso, ele teve perda de visão por uma condição de colesterol alto, que não foi tratada, apesar dos pedidos da defesa para ele ser libertado. Ou seja, excessos e abusos têm consequências. Perfeito. Nós vemos hoje, sim, o Supremo Tribunal Federal violando a Constituição e a lei. E aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro e que praticaram qualquer crime de dano, de violência, de destruição do patrimônio público, têm que ser responsabilizadas, Vila. Tem que ir pra cadeia, mas de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. E aqui eu quero fazer o teu ponto, com que eu concordo 100%, que é o seguinte ponto. Não importa se é A ou se é B, a pessoa tem que responder perante a mesma lei, perante a mesma Constituição. E agora vamos tratar do caso Bolsonaro como se fosse qualquer um. Podia ser Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser quem for. Sim. Se você quiser aplicar direito penal e direito penal democrático, desenvolvido ao longo dos últimos séculos, o Bolsonaro não pode ser condenado nesse caso. Porque o que tem de prova ali é que houve cogitação. Veja só, depois de uma eleição em que o TSE interferiu nas eleições, o que houve foi cogitação. Eles se reuniram, deixa eu concluir. Tá. Eles se reuniram para conversar sobre o que eles poderiam fazer, mas não houve atos de execução, não houve avanço. Ainda bem. Quem diz isso não sou eu, Graças é a lei. A Deus. Quem diz isso não sou eu, é a lei. E quando você não tem atos de execução, por todo o direito penal, você pode abrir, como Luiz Fux abriu e no voto dele ele arrolou, todos os grandes autores do direito penal. Autores foram professores do meu pai, Nelson Gria, Aníbal Bruno, uma série de pessoas que são referências para nós que estudamos direito e processo penal. Sim. E ele mostrava a teoria e disse, olha, se eu aplicar essa teoria a esse caso, não dá condenação. E não é o que você e eu acho. Não é se é condenável moralmente ou não. O que a gente está tratando aqui é se ele deve ser condenado pela lei que nós temos hoje, feita pelo Congresso Nacional, com a legitimidade que a Constituição deu para o Congresso. Não algo da cabeça dos ministros que é feito em abuso, em usurpação de um poder que eles não têm, que é o poder de legislar. Mas foi 4 que votaram pela condenação e 1 que não, né? Agora, não tiraram a alteração do Código Penal, nesses artigos, os dois que eu citei, o 359L e o 359M, foi feito dia 5 de maio de 2020. Tá, mas eu não tô falando dos crimes. O que eu tô dizendo é o seguinte, que existe um caminho pra pessoa praticar o crime, que todo mundo estuda no direito penal, que é o seguinte, a pessoa cogita, sim, depois a pessoa prepara, sim, depois a pessoa começa a executar e consuma o fato. Então vamos pensar o seguinte, vamos dizer que alguém pensa em matar sua sogra, cogita matar sua sogra. Essa pessoa pode ser punida criminalmente? Não. Mas pelo direito penal, não. Não, tudo bem. Primeiro ponto, cogitação, pode ser punido? Não. Segundo ponto, preparação. A pessoa faz ações, ela vai comprar uma faca, ela faz um plano, ela escreve na agenda dela o que ela vai fazer. Sei. Ela pode ser punida nesse momento? Não pode ser punida. E não é assim pro Bolsonaro, pro Lula, pra quem for. É assim pra todo mundo. Isso é direito penal democrático, desenvolvimento ao longo dos últimos 200 anos. As provas recolhidas e que levaram à condenação desse núcleo 1, especialmente do ex-presidente da República, elas não sustentam para condená-lo. Portanto, ele não deveria ser condenado por nenhum dos 5 crimes atribuídos a ele. Marco, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Olha aqui, ó. Cogitação e preparação não é punido. Quando que é punido? Quando você começa a execução. Qual é o marco legal do começo da execução? É você exteriorizar atos que caracterizam a execução da descrição do crime como ela é feita na lei. Como que a lei descreve o crime? De abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Descreve a lei como a gente chama crime de conduta vinculada. O que é isso? É um crime que só é praticado mediante um determinado meio. No caso, violência ou grave ameaça. E eu tô falando de direito penal. Isso é indiscutível. Isso não é assunto polêmico. Isso é assim. Por isso que a PGR e o Supremo precisavam desesperadamente vincular a ação daquelas pessoas acusadas com o 8 de janeiro. Porque eles tinham um vínculo com violência ou grave ameaça. Só que não tem prova disso. E aí a questão não é o que eu gosto, não é o que você gostaria, não é a questão moral, é a lei.
se você quer manter o Estado de Direito, se você quer manter ordem, se você quer manter segurança jurídica para A, para B, para todo mundo, para uma sociedade poder existir, ter ordem e prosperar, você só vai punir aquilo que na lei se encaixa e é punível como crime. Nesse caso não é. E mais, lembre, Bolsonaro ele não avançou porque ele não quis. Ainda bem, né? Não avançou. Ainda bem, não avançou porque não quis agora. Mas ele queria golpe de Estado. Ele é um democrata? Ele é um democrata? Aí é uma decisão dele. Ele preservou a democracia. Alguém conspirou contra a democracia. Desde o dia 7, especialmente o 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista à tarde, atacou o processo eleitoral, mentiu sobre as urnas eletrônicas, mentiu, dizendo que elas eram fraudadas, que aquela eleição era uma fraude, atacou ministros, atacou pessoas. Sem nenhuma prova, né? Avançou, convocou em reunião de ministros o golpe de Estado e tendo até uma minuta, chegou a apresentar, o defensor do general Paulo Sérgio, o advogado, deixou isso muito claro, quer dizer, houve a apresentação e graças a alguns militares, o general Freire Gomes em especial, que disse não, a aeronáutica, que não embarcou no golpismo, senão hoje nós não estaríamos aqui e nós teríamos um banho de sangue no Brasil. O Bolsonaro e o bolsonarismo não tem nenhuma característica democrática, conspira contra a democracia, que defende tortura, é racista, defendeu tortura, defendeu o golpe de Estado, quis destruir as nossas instituições. Se nós hoje estamos aqui livres, é graças ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, eu tenho muitas críticas e fiz ao longo do tempo, na época que ninguém criticava, eu criticava, e não é fazendo ódio ao PT. Porque basta ver o que eu escrevi, os livros que eu produzi e as críticas que eu fiz quando todo mundo que é bolsonarista hoje estava na Bolsa Miami achando o PT uma maravilha em 2010. E eu não. Eu fazendo as minhas críticas e pagando por isso, e pagando caro. Você está falando sobre intenções. Não, mas você eu tô falando... querendo criminalizar, não, eu vi os ministros... É uma coisa mais antidemocrática. Não quero criminalizar a palavra, ninguém. liberdade de expressão. Não. Com todo respeito, assim. O que eu vejo? Eu vejo uma pessoa bem intencionada que quer defender a democracia. Nós precisamos defender a democracia. Claro. A pluralidade, Ameaçada. a liberdade de expressão, o respeito aos outros. Sim. Agora, você avança pra querer punir pessoas por intenções. Não. O Bolsonaro é golpista. Ele defende tortura. Defendeu o torturador, um assassino chamado Ustra, que matou dezenas de brasileiros aqui perto no Ibirapuera. Quer dizer, quem defende o discordo dele, viola a Constituição. Isso tem a ver. Então, alguém que defende na cadeia porque ele quer colocar na cadeia por 27 anos porque ele defendeu. Não, tá aqui na Constituição, é crime inafensável. Enquanto você tiver liberdade de expressão, não, defender tortura não. Então eu vou defender o nazismo? Não. Olha, então aí vão votar algumas opiniões são criminalizadas. Opiniões criminalizadas, a pessoa que responda pelo seu crime. Quando a opinião encaixa na lei como crime, opiniões que encaixam na lei como crime são injúria. Injúria é uma opinião que você tem sobre outra que encaixa na lei. Mas quem defende tortura não pode ser democrático. O senhor disse, Bolsonaro é democrático e defende tortura. Aí você não gosta, você vai combater ele na esfera das palavras. Aí você critica. Aí você não bota a pessoa na cadeia porque você discorda do que ela pensa. Não, quem defende torturador é crime contra a humanidade. O que a gente está discutindo é, ele deve ou não deve ser condenado. Existem ou não excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. E o que a gente vê nesse caso foi um ministro escolhido a dedo. Cadê o sorteio para a escolha de Alexandre de Moraes? Não tem. Que instaurou um inquérito de ofício. Cadê o pedido do Ministério Público da Polícia? Não tem. Que censurou uma série de pessoas, centenas de pessoas censuradas, não pelo que elas falaram no passado. Não foram derrubados posts específicos. As pessoas tiveram a sua língua cortada, a sua conta digital derrubada. Isso é vedado por convenções internacionais de direitos humanos. E muita gente foi para os Estados Unidos e pede a invasão do Brasil. Não, só concluir. Tem gente que no Brasil pede está nos Estados Unidos pedindo a invasão do Brasil. Por mais um mês. Quem? O X foi derrubado por mais um mês. Centenas de pessoas foram derrubadas as suas contas e redes sociais, violando a lei. Falar no futuro. Se você viola a lei, o que o direito diz sobre isso? Você derruba posts específicos da pessoa. Se alguém não gostar do que você está falando comigo agora, a pessoa pode cortar a tua língua, cortar a tua rede social, mas ninguém tirar fez da Jovem isso. Pan. É o que fizeram. Quem gosta de tortura e cortar a língua é o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que queria cortar a língua. Não, isso ele fez contra a imprensa ao longo de 4 anos. Pressionou, atacou. Mas eu vou te falar o que o governo Lula fez. As pessoas, eu posso dizer. O governo Lula entrou com ação. Não, só um minuto. A canopla, os jornalistas, quem nos acompanha sabe, os jornalistas tiravam a canopla. O que é canopla? É um microfone, é o símbolo da empresa. Era obrigado a tirar para não ser agredido nas manifestações. Quem gosta de torturador, de assassino, não como o Bolsonaro, ele não pode ser considerado um democrata. E a condenação que ele recebeu foi absolutamente justa, de 27 anos. E agora tem de cumprir, não é falar que está doente. Porque na hora que conspirou contra o Brasil, queria matar brasileiros e apostando na guerra civil, né? Aí ele estava bem de saúde, né? Agora na hora de cumprir a lei. Mas eu quero falar do Sérgio Moro. Mas eu quero comentar
isso, eu quero comentar isso. Veja só, o que eu quero é lei pra todo mundo. Eu não quero também. vingança. Se a pessoa tá doente, se a pessoa tem uma condição de saúde que ela não deve estar no cárcere, eu defendo que a pessoa esteja em casa, em prisão domiciliar, seja quem for. Sim. Seja quem for. Quando eu vejo você falando assim, eu quero o Bolsonaro agora, quero ver, não adianta alegar que tá doente, independentemente do que o médico é que ele tá disser, doente, ele tá doente. Isso é desejo de vingança. Não. Isso é desejo de vingança. Justiça é uma o coisa, que eu vingança defendo? é outra. Eu defendo justiça, eu defendo a lei, também. eu defendo amor aos inimigos, a minha visão é cristã, eu defendo pluralidade, eu defendo respeito. E a questão básica é, Supremo Tribunal Federal respeitou os direitos das pessoas? Sim. O processo foi legal? Foi. Vila, você tem um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes sem sorteio, isso é legal? Isso é correto? O que não me responde, isso é correto ou incorreto? Mas alguém poderia, no plenário... Não, mas me responde, é correto ou incorreto sem sorteio? É correto. A grande questão é o ministro agiu absolutamente dentro da lei. Vila, a grande questão... sem sorteio, é correto ou incorreto? E as ameaças de morte que ele recebe hoje, se nós vivemos numa democracia... sem sorteio, é correto ou incorreto? Eu digo o seguinte... Objetivamente. Se vivemos numa democracia, nós devemos Alexandre de Moraes. Você que está nos ouvindo, não acredite no que falem nele. Justifica os meios. Não. Isso é errado, nós temos liberdade graças a ele. Eu gosto de você, eu acredito na tua boa intenção, você está se perdendo, isso é o fim dos meios. Não. Vila, me diz objetivamente, sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Está na lei. É quebra da lei. Outras vezes. Deixa eu fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Outra pergunta. Processo sigiloso, mandando censurar, sem notificar a pessoa, certo ou errado? Não, isso não é verdade. Aconteceu a rodo no Brasil. A rodo por Alexandre de Moraes nos inquéritos distribuídos sem... Isso está comprovado. Você tem dúvida de que isso aconteceu? Você tem dúvida de que isso aconteceu? Eu estou dizendo o seguinte, nós temos... Porque eu não tenho. Está comprovado. Só para passar...